Bom, não. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade e foi por acaso que eu acabei vindo hoje e estou muito feliz de ter vindo conhecer todos vocês e a feliz coincidência de encontrar amigos virtuais que eu não tinha, só tinha falado pelo WhatsApp, muito agradecida. E, bom, meu nome é Ana Paula de Almeida Lopes, eu sou advogada, sou professora de ensino superior, sou mãe, né? Eu acho que essa é a minha primeira profissão, a mãe, a minha primeira. Mas, inicialmente, a minha fala, eu não preparei, né? Obviamente, eu já nem sabia que eu ia falar, cheguei aqui por acaso. Mas, por que eu fiquei tão feliz de estar aqui hoje? De encontrar com vocês e conversar com tantas pessoas diferentes, mas em certo sentido iguais. Porque aqui, em ambientes como esse, a gente é capaz de encontrar o senso comum, né? Que está tão perdido, está tão desaparecido do nosso meio, que é o senso comum, é aquela percepção, aquela capacidade ou possibilidade que nós temos de descrever a realidade em que nós estamos vivendo. E isso é o senso comum. E isso se perdeu. Hoje nós não temos mais a possibilidade de descrever a realidade. Alguém tomou para si essa prerrogativa de dizer para nós, ou descrever para nós, o que é a realidade que nós estamos vivendo. E esse senso comum é algo que nós temos que buscar e temos que voltar para isso. As coisas, nós temos essa capacidade, isso nasce conosco. Então, o senso comum que é tão criticado, né, principalmente pela esquerda, isso é ditadura, isso é senso comum, é uma construção social. Não, na verdade, isso é a realidade. E eu acho que essa é a nossa busca hoje, de voltar à realidade. Por que eu digo isso? Pode parecer uma coisa simples, mas o que nós temos hoje de principal e de pior que está acontecendo, e aqui nós discutimos diversos reflexos sobre isso, é a destruição do pensamento. É isso que está acontecendo. O raciocínio lógico foi destruído. Nós não temos mais a capacidade de formar uma sequência, né, de fatos e distinguir fatos de opiniões. E é isso que está acontecendo, que eu trago daí para o meu peixe, que é o que acontece com as nossas crianças hoje. Então, voltando um pouco à questão toda da pandemia, fui levada, né, a escolas fechadas, e aí eu fui inserida num contexto que era o quê? Crianças em casa. E agora? Eu vou ficar lutando lá, batendo panela para abrir a escola, ou vou me voltar para a educação dos meus filhos? E aí que eu descobri um universo diferente, né, que comecei a estudar pedagogia, mas uma pedagogia não a militância da esquerda, me voltei para o estudo do Trivium, que eu acho que é um modelo pedagógico que nunca deveria ter sido tirado das escolas, e comecei a testar a alfabetização dos meus filhos, enfim, trazer práticas do Trivium para minha casa. E eu comecei a ver daí, me deparar com uma dimensão de barbaridades que são colocadas nas escolas, do ambiente que os nossos filhos são inseridos, a doutrinação, que eu me deparei também em livros escolares do nível infantil, de militância ambientalista, já sendo ensinado para crianças de 3 anos. E aí, o que aconteceu? A escola voltou, eu fiquei em 2020 sem escola, voltei feliz de janeiro, vamos lá, vamos tentar, mas acho que Deus tinha outros propósitos para mim, porque eu matriculei os meus filhos na escola, eles ficaram 1 mês, e eu não aguentei ver o meu filho indo de máscara para a escola todos os dias. Então foi isso que daí quando eu cheguei no último dia, eu já achava uma tortura eu ficar de máscara, né, 1 hora, 2 no supermercado. Então, aí com as políticas sanitárias, éticas da própria escola, eu fiquei assim na dúvida. E aí foi uma dúvida mesmo, e na dúvida a gente não faz nada, né? Quais vão ser os efeitos morais, físicos, psicológicos que essas crianças vão ter vivendo com medidas de ética sanitária tão rígidas que ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando no efeito, quais as consequências
que essas medidas vão ter para as crianças. E aí foi que eu retrocedi, vou voltar para minha casa, mas meus filhos vão ficar em casa, até pelo menos a sanidade mental voltar, a gente vai ficar em casa. Então aí comecei a adotar o homeschooling como educação domiciliar. Claro que eu tenho apoio também, eu trabalho, então eu tenho professoras que eu também estou doutrinando de certa forma, lê isso aqui, vai ler isso aqui. Mas enfim, né, voltando ao assunto do MEC, voltei para o site do Noel Dalim, e aí eu comecei a ensinar em casa. Por quê? Porque as crianças, elas têm que aprender desde cedo a desenvolver o raciocínio correto. E isso se perdeu. Elas não são... dizem que é o pensamento crítico, né? O pensamento crítico substituiu a lógica. Então a gente vê como resultado crianças que não sabem pensar, que não sabem interpretar um texto. Então isso acabou sendo, digamos, um dos motores da minha decisão desse ano. E tirando um pouco, por que eu me preocupo tanto com essa destruição do pensamento? Porque eu convivi no ambiente acadêmico por muito tempo e eu fiz mestrado na Unicinos em Direito Público e lá, totalmente de esquerda, eu fui imersa naquele ambiente de escola de Frankfurt, né? Praticamente era só tínhamos autores da escola de Frankfurt, nós não estudávamos outras coisas, aquilo como sendo a verdade era colocado, saí de lá e eu não pensava sobre política. Eu passei, acho que senão eu não teria sobrevivido esses anos acadêmicos, porque se eu tivesse a dimensão que eu tenho hoje, eu não conseguiria assistir às aulas, não conseguiria ler os livros. E aí o que aconteceu? Eu sempre fui, eu sou veio de uma família de agricultores, né, dos dois lados. Então, para mim, o PT sempre foi o inimigo, mas eu não sabia muito bem por quê. O nosso problema era com o MST, né? Esse era o nosso problema. PT e MST eram juntos, então Deus o livre do PT. Mas a gente não pensava nem esse tipo de doutrinação dentro das universidades. Daí, bastando sair da URGS com a cabeça bem alienada, da Unicinos, tinha o meu título, que bom, e aí eu sempre fui orientada por um professor marxista, vejam só. Mas eu nunca fui petista, mas enfim, aqui na minha família, Deus o livre, era deserdado. Mas o que aconteceu? Eu entrei no doutorado na URGS, na ciência política, e aí eu cheguei a um certo momento da minha vida que eu pensei, gente, que eu votei no PSDB nas últimas eleições, eu tenho que confessar, né? Eu já estava chegando nesse ponto, assim, E consegui sobreviver esses 2 primeiros anos, eu acho que eu entrei em 2011, e fui até 2013. Assim, passei pelo menos pelas disciplinas, acho que Deus me preservou para eu passar pelas disciplinas sem ser expulsa, sem sofrer, sem conseguir concluir, porque eu acho que era um fator que poderia ter me levado à desistência, né? E aí foi que, em 2013, eu discutia muito com meu irmão e comecei a ler isso, eu dou um mérito, tem os defeitos que tiver, mas assim, o professor Olavo de Carvalho tem um grande mérito no resgate do senso comum. Eu acho que é algo assim que ele me ajudou muito, e comecei a questionar muita coisa. Conheci o professor José Antônio Juste Tavares, que saudoso professor, ele esteve na minha banca de doutorado, tive alguns debates com ele, pude ler os seus livros, aliás, recomendo fortemente o último livro que ele escreveu, Democracia Totalitária. E aí foi que as coisas foram acontecendo. Mas o que a gente se depara? Chesterton tem uma frase que ele diz o seguinte, principalmente esse pensamento obtuso que nós estamos inseridos e que nós aceitamos como certo, que são pensamentos muito sólidos, muito coerentes, mas muito errados. E a gente precisa saber onde está o erro, porque senão a gente não consegue pensar à direita. A gente não consegue trazer uma reflexão para o pensamento conservador. E é muito fácil cair na armadilha da esquerda. É muito fácil cair no pensamento marxista. Por isso que eu digo que a educação, e a educação das bases, ela é fundamental. Ela é a primeira coisa para a gente ter nas próximas gerações pessoas que tragam, digamos, um novo fôlego para a nossa sociedade.
porque a gente está lutando contra uma cultura que está formada, está consolidada. Eu fui professora durante quase 10 anos, eu tive alunos que não conseguiam ler um texto, mas estavam no ensino superior, e o problema era que não era só ler o texto, o problema era como era fácil conduzir o pensamento dessas pessoas para o lado que eu quisesse, né? Então, essa coisa de voltar a saber pensar, a entender as raízes do raciocínio correto, voltar à lógica nas escolas, o ensino da lógica precisa voltar. Então, esses são os fatores que, enfim, me trouxeram para, digamos, para eu estar aqui hoje. Eu acho que essa é a luta de todos nós. E agradeço a vocês pela presença. Eu poderia ficar 1000 coisas aqui hoje, mas eu tenho uma frase do Benjamin Constant, que tem uma obra dele, Princípios de Política Aplicáveis a Todos os Governos. E esse livro eu tive a felicidade de ler ano passado. E no final do livro, depois que ele fala de todas as tiranias, ele viveu a Revolução Francesa, ele termina, exato, o maior constitucionalista, eu acho, de todos os tempos. Ele termina com a seguinte frase: missionários da verdade, se a estrada estiver interrompida, redobrem o zelo e esforço. Deixem que a luz penetre por todos os lados. Se estiver obscuro, façam com que ela reapareça. Se for repelida, façam com que volte. Deixem que ela se reproduza, se multiplique e se transforme. Façam com que seja infatigável, como a perseguição. Deixem com que alguns prossigam corajosamente na marcha, enquanto outros ocupam posições. Façam com que a verdade se espalhe, por vezes de forma retumbante, e noutras repetidas em tom muito baixo. A coragem pode voltar depois do desalento, a luz depois da ignorância, o ardor pelo bem público depois do sono da indiferença. Muito obrigada. Ana Paula, oi. Só para colocar, tu colocou muito bem, não está funcionando, tu colocou muito bem a questão da destruição da lógica, do senso comum, tá? E isso é uma coisa que, eu não sei, eu acho que a maioria de vocês talvez tem um texto que está rodando nas redes sociais que se chama Gaslighting. Não sei se alguns já leram esse texto. Eu acho que explica muito bem. É um texto porque uma das técnicas da esquerda, das principais, é exatamente desconstruir a lógica. Como é que eles fazem para desconstruir? Eles começam a te fazer duvidar das suas próprias percepções. Esse texto, ele simplesmente, é um texto muito interessante que ele mostra um marido, sei lá, uma peça de teatro da década de 30, tá? Do marido, naquela época a iluminação era gás, ele começa a diminuir a iluminação para tentar enlouquecer a esposa, e aí ela diz, mas a luz está mais fraca, e ele começa a dizer para ela que não, que aquilo que ela está ficando maluca, que aquilo é a percepção dela. Então começa a fazer ela desacreditar das próprias percepções. O que está acontecendo com a imprensa? E isso não é só no Brasil, mundial atualmente. Tu estás enxergando uma realidade e eles estão publicando outra. Então as pessoas começam a duvidar daquilo que elas estão enxergando. Aí começa a desconstrução da lógica, da realidade. Quando tu começa a duvidar daquilo que tu estás vendo, sabe? A coisa começa a ficar complicada. Né? Então esse texto é muito interessante e ele exatamente coloca o que tu disseste. Né? É uma das principais táticas da esquerda, começa a duvidar daquilo que tu está vendo. Exatamente. É justamente esse fato, porque como a gente tinha conversado antes, eu tenho o hábito de, quando tem uma coisa que vai muito contramão ao que a mídia está dizendo, eu costumo colocar no Google. Vamos ver o que os pecadores de fato vão dizer. Aí já vem as primeiras, já não é verdade o que fulano de tal falou sobre a vacina, ou, enfim. Então é exatamente isso. Não sei se todos aqui já conhecem 1984, sim, né? Sim, é exatamente o que a gente está vivendo. A gente desacredita. Aliás, a nossa linguagem está sendo suprimida. Nós cada vez mais estamos perdendo a capacidade de descrever a nossa realidade pela supressão da linguagem. Então, isso é uma coisa que eu passei a adotar com os meus filhos. Eu leio muita história,
muita literatura, porque é tudo que eles podem ter, é o vocabulário, é a capacidade de descrever, é a realidade. Se eles perderem isso, e a escola não vai proporcionar isso. Aliás, o interesse da escola é completamente o oposto. Então, se eles tiverem isso, eu estou dando ferramentas para eles, enfim, que eles podem enfrentar qualquer situação, porque eles estão aprendendo, estão ganhando instrumentos para pensar. Pensar por si próprios, né? Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado, então, nesses aspectos. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero, nós já não sabemos, não podemos mais dizer que homem é homem e mulher. Eu imagino uma pessoa que tenha nascido no início do século XX lendo o jornal hoje, eu acho que ela cai dura, né? Ela não sobreviveria ao choque, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que nós temos que lutar contra, pela nossa cultura, e se posicionar. Teve um amigo, um colega aqui que falou sobre o aborto, né? Antônio Betolin. Tá. A banalização do aborto, eu trazia o tema do aborto para alguns debates na minha aula de direito constitucional. As pessoas não debatem o aborto de forma honesta na faculdade, porque ninguém fala o que realmente acontece no aborto. E quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu fui fazer uma consulta de exame pré-natal e o médico já veio me oferecer aqueles exames caros para ver se há alguma síndrome, alguma anomalia, para dar tempo para a mulher abortar, né? Então ele já veio me oferecer, eu já tive umas 15, 20 semanas e ele, tem esses exames aqui, se quiser fazer, porque pode ser que tenha síndrome de Down, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para fazer o exame pré-natal do meu filho vai nascer. Eu não quero saber se há ou não alguma... isso é questão do utilitarismo, né? Eu sou mãe dele, ele já é meu filho. Então, essa linguagem também tem que ser mudada, porque é uma criança que está ali. A gente fala o feto, mas é uma criança que está no ventre da mãe. Então, a gente tem que mudar e se posicionar, se contrapor a esse tipo de cultura, né? Que agora nós somos a contracultura, nós já fomos a cultura, agora nós temos que reagir a isso. Obrigada. Vai ter perguntas. Não, é só fazer a colocação do que tu nos trouxeste. Realmente é isso mesmo, a questão do princípio da educação, né? Nós começamos a trabalhar o raciocínio das crianças. Então, parabéns, obrigado por nos trazer isso mesmo, que daí nos esclarece, né, essa realidade. E é justamente o que a gente tem vivido. Então, se a gente pega, por exemplo, o que nós estamos passando com a questão da pandemia, que daí você coloca que as pessoas são obrigadas a usarem máscara, elas são obrigadas a perder o seu direito mesmo de poder respirar, né? Mas aí quando chega no restaurante para comer, você pode tirar. Então, se a pessoa ela tem um mínimo de raciocínio lógico, ela vê que aquilo ali não faz sentido. Da mesma forma, você quer instalar o passaporte sanitário, mas aí você vê que as pessoas que não se vacinam transmitem a doença, assim como as pessoas que se vacinaram também transmitem. Então isso aí é uma irracionalidade, né? No mesmo sentido que tem tantas outras coisas que a gente pode pegar. Então isso aí está sendo imposto. E tem uma palavra na Bíblia que diz que se você ensinar o caminho reto para a criança quando ela é jovem, né, mesmo que ela se perca durante a vida, ela sabe retornar. Então acho que tu nos trouxeste uma chave para isso que tem sido falado sobre educação, que é importante a educação, e é realmente importante, todo mundo sabe, mas o que a gente vai fazer na educação? Eu acho que começa por aí. Exato. Os pais, principalmente. Os pais têm que se conscientizar que é isso, eles são a peça mais importante na educação. É o vínculo com a família. É isso que tem que voltar. Eu e Ana Paula. Aqui. Oi. Então, só complementando ali o que o Antônio Bortolini tinha falado, falou em relação ao aborto. Hoje tem acontecido muito os suicídios, né? Que é uma coisa que às vezes as crianças questionam o porquê que as pessoas desistem de viver, e aí tu pergunta por que não deixam alguns nascer. E por que hoje tem muitas mães abandonando os filhos, maltratando, que dói na alma a gente que é mãe, que é vó, ver a criança sendo maltratada, sendo abandonadas, hoje como está acontecendo. Então eu acho que tudo vem baseado na educação, incluir na escola esse conhecimento da valorização da vida, tanto ela antes de chegar, durante e perto do depois, né?
Porque a gente sabe que tudo tem um início, um meio e um fim. Exato. E aí, como ele também citou ali sobre a eutanásia, não deixa de ser uma desistência da vida, só que o suicídio tu escolhe. E a eutanásia os outros escolhem por ti. E o aborto, que ele não tem nem direito de escolher. Todos que querem abortar tiveram o direito de nascer, né? Sim. Começa por aí a primeira contradição lógica. Complementando. Querendo ou não complementar, mas já que tu citaste o trivium, que a alteração da base educacional, que é a metodologia que nós temos hoje é o socioconstrutivismo, que é uma aberração do socio-interativismo de Vygotsky, ela deve ser alterada porque ela faz parte de um processo de engenharia social que tem descaracterizado realmente as nossas crianças, né? E o trivium, que são as bases da lógica, da retórica, da gramática, que é um ensino clássico, ela deve ser uma bandeira de luta de todos que estão aqui. Então me chama a atenção, Ana, você citar isso. Isso é uma pauta importante, eu só queria dar um destaque porque quando a gente fala de ocupar espaços, os principais espaços são aqueles que formam as pessoas, que é a educação, né? E uma bússola que eu sempre uso, como tu diz, nós estamos no mundo do absurdo, como, né, tu citou o livro do George Orwell, nós devemos conhecer essa literatura, que ela é muito importante. Eu uso a seguinte bússola, eu chamo ela de bússola do absurdo. O que você vê na mídia, você faz uma hermenêutica ao contrário, você interpreta ao contrário, que aí é o que é o certo. Se a esquerda está gostando, você pode ter certeza que está errado, se ela não está gostando, é o que está certo. Então nós vivemos uma lógica absurdíssima e a questão do que vem sendo feito, da mudança da linguagem, que faz parte do processo de engenharia através da educação, hoje ela se descaracteriza muito também com essa questão do uso de máscaras, porque as crianças não estão mais aprendendo a linguagem e nem a linguagem facial, né? Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Márcio Costa, do Giro da Notícia IS e eventualmente para o blog que você assistindo agora. Piada pronta. Cara, o que aconteceu? Só para ajudar, principalmente, na literatura das feministas, principalmente no livro 1984, onde já controlavam a linguagem, e no livro Admirável Mundo Novo, onde controlavam a linguagem e geneticamente as pessoas, o pessoal tinha muito dessas ideias progressistas, ou seja, progressismo como ciência, o governo, o Estado, ditando o que era ciência. Com base nisso, eu resolvi fazer muito material, o oposto disso, principalmente o oposto do feminismo, falando justamente de grandes heroínas do cinema que têm valores completamente contra o feminismo. E quando eu falo grandes heroínas do cinema, eu falo as maiores. Então, por exemplo, no feminismo, elas pregam que a liberdade é matar o próprio filho. Aí, nesse caso eu tenho material todo pronto. Quando a gente vê, por exemplo, o filme Mulher Maravilha 1984, onde a Mulher Maravilha salva crianças, a gente vê exatamente o oposto do feminismo. Uma mulher realmente poderosa, dando-lhe porrada em bandido, ou seja, reacionário. No filme, ela não demoniza nenhum homem. Aí, quando eu vou falar sobre outras heroínas do cinema que tem valores opostos ao feminismo, eu falo assim, uma que é muito importante, que é Sarah Connor, dos filmes O Exterminador do Futuro 1 e 2, onde ela era justamente uma heroína improvável no primeiro filme, onde ela justamente era ameaçada por uma máquina do futuro, que era um Arnold Schwarzenegger que volta peladão do futuro para matar ela e o neném dela, John Connor. Empolguei. Mas justamente a
a jornada de heroína dela no primeiro e no segundo filme, ela protegia a família, o John, o neném dela, que ainda iria nascer. No segundo filme, também, onde ela vê uma heroína muito mais poderosa, inclusive reacionária, reagindo com legítima defesa contra ciborgues do futuro. Aí nós pensamos em outras heroínas, as maiores heroínas do cinema, já tem esse material pronto. Outra assim, Ellen Ripley, do filme Aliens, o Resgate. Tem que fazer uma postagem para nós, pegar as dicas depois. Esse aí eu vou te conseguir depois, esse material todo. Onde ela encontra uma menininha sozinha num filme de terror e ela faz justamente uma das coisas mais bonitas da história da humanidade, um dos gestos mais bonitos, que é a adoção de uma menininha. Sem falar de mandar e chumbo grosso nos olhos, que é a legítima defesa. Então, quando a gente mostra esse material, que já tem assim, que vai contra a ideologia das feministas, eu acho que seria uma ótima construção, principalmente para as mulheres conservadoras hoje, que existem heroínas, as melhores. Concordo, porque eu acho que existe um amigo meu, que eu, talvez alguns daqui conheçam, que ele faleceu esse ano, o Paulo Calduro, e ele falava uma coisa para mim: existe uma dignidade na mulher que é do lar, né? E essa dignidade desse cargo, dessa profissão, né? Eu não sou uma pessoa do lar, assim, gostaria mais de ser mais do lar e fazer o trabalho também, mas sou do lar, parcialmente, né? Mas, digamos, essa proteção do lar, essa dedicação para tua família, né? Tu poder olhar para teus filhos, enfim, e eu acho que isso é um heroísmo. Só que, claro, o feminismo destruiu isso como um pensamento também, porque as mulheres passam a ter vergonha de dizer: olha, eu não trabalho fora de casa, né? Eu cuido dos meus filhos. Então isso se perdeu também, com certeza. Eu mudei meu pensamento, porque meu pai dizia para mim: tu tem que ser independente, tu tem que ter o teu dinheiro, né? Então isso são coisas que a gente vê que as coisas não são bem assim, que esse valor, que esse princípio é uma das causas da nossa derrocada cultural, né? Hoje, a perda desse valor. Não existe nada humilhante em cuidar da família. Nunca, exato. Concordo. Gravação, tudo bem? Eu falo muito alto. Não tem problema, vocês controlam o volume aí. Vamos? Eu gostei muito da fala da Ana, no momento que ela coloca a educação como a fonte de tudo isso, né? Antes de mais nada, eu quero parabenizar o senhor dos eventos. Eu vim aqui visitar meus amigos do canal Hipócritas. Fui chamado pela Cortese. Não, vai lá e fala. Tem 8 minutos. Então eu vou tentar aproveitar meus 8 minutos da melhor forma possível. Pelo visto eram mais. Está marcando 10 aqui, eu vou continuar falando. Antes de mais nada, eu quero parabenizá-los, porque eu acredito que esse tipo de evento é o momento de nós quebrarmos com a conformidade social. É o momento que a gente vê pessoas que pensam da mesma forma da gente, que tem uma visão de mundo igual, e isso nos dá mais força para conversarmos. E quando a Ana vem falar aqui de educação, eu vi os comentários das pessoas e eu queria falar sobre esses comentários. Queria falar, primeiramente, sobre a questão do suicídio, que a gente vive tanto nesse mundo que é cada vez mais fácil viver, ninguém mais morre, né? Desde, imagina, no início do século XIX, 1820, a expectativa de vida beirava os 28 anos. Hoje nós estamos batendo 76 anos. A gente tinha uma média de mortes por questões ambientais, diferença de clima, em 550 mil mortes por ano, praticamente meio milhão. Hoje não passa de 10 mil no mundo todo. Então olha como os números se transformaram de maneira gigantesca nesse aspecto, a disponibilidade de comida cada vez maior. Quando esse senhor da frente aqui falava sobre os vocábulos, que a gente está falando cada vez menos vocábulos, a nossa língua portuguesa já é uma língua pobre em relação às outras, né? Shakespeare escreveu a sua obra com 24 mil vocábulos, Camões com 6 mil vocábulos. Então olha já uma diferença que a gente tem. E hoje ainda os alunos conseguem usar menos vocábulos ainda. Uma coisa que a Ana falou muito bem, essa restrição da linguagem, e alguém comentou aqui, quem estava aqui na frente agora, não vejo ele, está ali do lado. Falava sobre 1984, no Speak, essa nova língua, né, que faz com que a gente restrinja muito mais nossos vocábulos. Todo mundo aqui interage nas redes sociais, e como é a tua interação nas redes sociais? É um like, tu dá um clique, gostei,
não gostei. Ninguém mais expressa o que foi que eu gostei, o que foi que me chamou a atenção, o que foi que não me chamou a atenção. A gente perde nossa capacidade de expressão e com isso a gente perde o engrandecimento da nonossa existência. Wittgenstein nos diria que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, né? Eu utilizo uma frase que é: quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo a vida, mais eu enxergo um mundo maior, mais eu consigo ver as diferenças. Então, nesse aspecto, o cidadão que estava aqui na frente também falava do progressismo. Duas coisas. Estava sentado ali, o senhor não está mais naquela cadeira ali, está vaga agora. Ele falava algo: olha só, a gente vive nesse mundo moderno. O que é isso? Eu vi alguém falando de progressismo também. A modernidade é algo que transformou o nosso cérebro, né? Quando eu falo moderno, já vem algo para vocês, algo glamouroso, algo inovador na cabeça de vocês. Mas o que é moderno? Moderno é um período histórico. Quando é que ele começa? A era moderna começa com a queda de Constantinopla, né, em 1453, e vem até a Revolução Francesa, 1779. Mas antes dela, essa é a era isso é a era moderna. A modernidade começa, a gente começa a contar a partir de 1779 com a Revolução Francesa. Mas antes dela vem o Iluminismo, que é a área que a gente tem a razão tomando conta, como o cidadão comentava aqui em relação ao progressismo. A gente tem a razão tomando conta. E aí a gente começa a ter uma mudança no nosso cérebro. Porque a nossa percepção de mundo, a gente pode pegar lá seu Aristóteles. Aristóteles falava do bem viver e o mero viver. Schopenhauer fala do ter sobre o ser. O Olavo de Carvalho fala das 12 camadas da personalidade. Né? Eu vou pegar a pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, um psicólogo americano, em 1948, ele cria a pirâmide de Maslow, do qual ele coloca no seu estamento, uma pirâmide, né? O seu estamento básico seria nossas necessidades fisiológicas, alimentar, dormir, comer, transar, esse tipo de coisa. O segundo dela, eu falo bem rápido porque é para vencer o tempo, tá? Nesse segundo nível nós teremos a nossa segurança de alimentação, abrigo, segurança financeira, do emprego. No terceiro ponto, a gente teria nossas relações pessoais, a amizade, o amor, o senso de comunidade, isso tudo eram as coisas que nos conectavam. Depois dela a gente tem o prestígio social, a estima, saber que eu devo respeitar os outros, que os outros devem me respeitar. E lá em último lugar, no topo dela, a gente tem a autorrealização. A idade moderna, a modernidade, faz com que a gente tenha um distúrbio mental da percepção psicológica do mundo. O primeiro delas, de estado, né, do estado das coisas, de como a gente vive. 2, do tempo. E 3, das nossas conexões. O mundo que a gente vive hoje, a gente tem cada vez mais segurança fisiológica, ninguém mais morre, né? A gente tem remédio para tudo, a gente tem uma vida muito mais longa que a gente vivia, a gente não passa mais fome, né? A gente tem segurança, ninguém mais morre da chuva, da neve, desse tipo de coisa, e a gente não tem mais conexões humanas. E por que a gente não tem isso? Aí eu peguei ali, na hora da chegada, o manancial que vocês deram aqui de perspectivas de pontos mais importantes a serem tratados, e eu vejo vários importantes aqui. Quer ver um dos primeiros momentos que a gente tem na modernidade, e aqui eu vou falar para vocês alguns males, que eu quero que vocês peguem esses pontos para estudar, ou enxergar na realidade como essas coisas estão modificando a nossa cabeça, cara. Primeira delas, a questão da secularização. O que é secularização? Quando tu tira as divindades da vida, quando tu tira as deidades da vida, quando tu tira a religião da vida. E aqui eu não estou defendendo nenhuma religião ou outra, estou falando da percepção da metafísica. Quando tu enxerga a metafísica, tu vê que tu é pequeno, tu vê que tu tem limites, tu vê que tu pode errar, tu vê que tu sofre. Né? Quando a gente tem a secularização, porque agora nós já não temos então um Deus que vai nos oferecer todas as respostas, porque antigamente quando algo dava errado na tua vida, morreu alguém ou tu sofria, Deus quis assim, é uma providência divina, agora já não tem mais Deus. E aí quando não tem Deus, tu quer achar respostas que a ciência já não te dá. É o que a gente postou na pandemia, usa máscara, não usa máscara, pode viajar, não pode viajar, é 2 doses, é 1 dose, é 3 doses, ninguém sabe mais nada, a ciência já não explica, e tu vem num vácuo existencial. Com esse vácuo existencial se dá a partir de uma vida mais de uma visão do progresso. Porque como é que era a vida antigamente? A vida antes da modernidade, a gente tinha ciclos. Tu tinha o dia e a noite, a vida e a morte, as estações do ano, tu tinha um senso de relação com a natureza, tu via a tua vaca nascer, a tua vaca morrer, tu via a árvore nascer folhas e sair folhas da vida. Hoje a gente não tem mais conexão com a natureza. Tua conexão com a natureza é quando tu vai no Zafari, vê um monte de fruta ali. Senão tu não tem mais conexão com ela. Quando tu não tem conexão com a natureza, tu não vê mais a finitude humana. Olha como é bom quando chega na beira de praia, vê esse mar gigantesco e tu sente pequeno frente ao mar, sente pequeno diante de um deserto, né? Tu vê lá um Itembezinho, olha aquela coisa, tu sente a tua finitude humana naquilo tudo. Né? E nesse momento do progresso, é quando tu não vê mais a tua vida sendo cíclica e tu acha que o amanhã vai ser sempre melhor.
E aí tu joga tuas realizações para o futuro e ele nunca chega. Então aquele ápice da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização, ele nunca vai estar no hoje, nunca vai estar no agora, ele vai estar no amanhã. E se ele vai estar no amanhã, tu nunca vai alcançá-lo. E se tu não alcançar esse teu momento de poder lá no futuro, tu vai viver hoje como impotente. Se tu quer ter um corpo perfeito lá no futuro, ser lindo, tu vai ver hoje como feio. Se tu quer ser forte lá no futuro, tu vai viver hoje como um fraco. E essas vêm as dores do individualismo. A cada vez mais tu para de te conectar com as pessoas e tu sofre cada vez mais. Nós já não temos mais o senso de comunidade. Se antigamente tu vivia numa cidade pequena, com teus coleguinhas de colégio, agora tu vive numa cidade grande. Na cidade grande é uma maravilha, tu pode comer todo mundo, né? Tem internet boa, a Amazon entrega tudo na tua casa a qualquer momento, em 24 horas, lá no interior não. Mas lá, tu sabia que as falhas que tu tinha na tua vida, elas poderiam ser ajudadas pelos vizinhos. Na cidade grande tu já não tem mais esse vínculo. Por mais que tu tenha sucesso no que tu faz, que tu ganhe dinheiro, tu sofre cada vez mais. Tu vive em apartamentos lindos, com uma decoração igual o Bosco Verticale lá de Milão, com os móveis da IKEA, da Escandinávia, só que sozinho, sem amor, sem relacionamentos, sem o senso de comunidade, sem o senso de pertencimento. E esse é um grande sofrimento que a gente tem nas nossas vidas. Eu tenho 2 minutos, então eu vou correr aqui com vocês. E qual é a grande solução para isso? É a gente vir conversar sobre esses assuntos. Em primeiro lugar, reconhecer esses males na nossa vida, o excesso de suicídio, a linguagem cada vez menor, os vocábulos que não são devidamente apropriados, a visão do moderno, a visão do progressismo. Tudo isso, quando a gente reconhece, a gente pode combater. E aí a gente pode tentar enxergar mais sentido na nossa existência do que a gente consegue nos dias habituais. Por quê? Porque o sentido hoje na modernidade está fragmentado. Se a felicidade antigamente era muito fácil de nós vermos o que era felicidade. Ter um trabalho igual ao teu pai, arranjar uma mulher igual a tua mãe, criar teus filhos igual tu foi criado, fazer um churrasco no final de semana e nas férias ir pra praia. Era simples a vida, né? A vida hoje está muito mais complicada. Então a gente não consegue mais enxergar o sentido na vida tão facilmente. Então qual seria uma das formas da gente encontrar o sentido na vida? Por incrível que pareça, cara, a grande resposta é o conservadorismo. É por isso que eu sou conservador. Eu vou dar aqui alguns exemplos de encontrar sentido na vida e eu aposto que todos nas aulas vão concordar comigo. Primeiro deles, servir. Olha como é bom quando tu ajuda o outro, te dá uma alegria no coração. Teu coração fica cheio. Quando tu faz um churrasco para os amigos e todo mundo come aquele teu churrasco e gosta disso, teu bom assador, teu coração fica cheio de amor, né? Quando tu tá com os teus amigos junto, porque o churrasco não é só assar um churrasco, né? É a gente ficar junto durante horas batendo papo, pertencendo, fazendo parte desse grupo onde todo mundo pensa da mesma forma. Olha como é bonito. Tu sente, pô, a vida faz sentido para mim. Tu enxerga sentido nisso tudo. Na ordem. Olha como é bom quando tu pega uma biblioteca organizada, os livros todos organizados. Chega a dar é orgasmático, para quem gosta disso, de livros, né? Organizado. Quando chega num quarto de hotel, tu vê aquele quarto de hotel organizado. Tua casa é uma bagunça, mas chega no hotel organizado. O ser humano não gosta de caos. A gente gosta de ordem, né? Servir, pertencer, ordem, sofrimento. Antigamente a gente tinha um sofrimento como meio de crescer, né? Quais são os 2 princípios que falavam do trivium? O trivium vem, as artes liberais vêm baseadas lá dos estoicos. Os estoicos tinham essa visão do amor fati e memento mori. Memento mori, lembra-se que vai morrer. Amor fati, ame o destino, ame o que vai aparecer para ti. Tome qualquer perrengue da tua vida como uma oportunidade de ser maior, de ser melhor. Avance sobre isso. E aí a gente chega, como bem falava, estava ali, ó, dessa hipersentimentalidade que a gente vive no mundo moderno, de não ter mais coragem de passar adiante. Para todo perrengue que a gente sofre, tem um remédio, é um Rivotril para tomar, né? Tu não está mais apto a sofrer isso tudo. E a partir disso, uma grande resposta que a gente pode ter também é a cultura. Cada vez que a gente lê um livro, que a gente participa de um debate como esse, a gente sabe que existem outras almas iguais às nossas. Eu sei meus limites, eu começo a enxergar o outro, e aí eu enxergando o outro que eu sei do tamanho que eu sou. Se eu sou mais alto, mais baixo, mais bonito, mais feio, mais burro ou não. E aí eu sei que eu existo enquanto ser humano, e eu reconheço no outro uma existência, e a gente pode sentir como viver em comunidade novamente. A coisa mais linda que a gente está vendo no Brasil nos últimos tempos é esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, e eu parabenizo a todos vocês por estarem num congresso desse, uma sexta-feira de feriadão, tinha que estar todo mundo viajando, a gente está aqui batendo papo, conversando sobre conservadorismo, e eu quero que esse tipo de eventos aqui se propaguem cada vez mais, porque só assim, nós vindo, participando, falando quando somos chamados, nós vamos poder perpetuar esse tipo de pensamento, e aí sim vencer toda essa grande esquerda muito barulhenta que a gente tem nos dias de hoje, já que eles dominam aí todos os meios de comunicação. Muito obrigado a todos vocês e boa tarde.
Já que tu falou em assador, que hora domingo na tua casa é o churrasco? É o barranco, cara. Minha casa é o barranco. A gente vai lá no barranco, mesa na rua, lá só sentado, tá tudo certo. Fechou, senhores? Boa tarde a todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau. A mesa chama agora o próximo palestrante, o Luiz Beck. Pessoal, boa noite. Já caiu a noite em Porto Alegre.